Bem, irmãos, até aqui nós temos estudado aquilo que eu tenho chamado diante de vocês de o livro dos sinais do Evangelho de João. Então nós estamos analisando este livro da Palavra de Deus, o Evangelho de João, e eu disse a vocês que o Evangelho de João ele tem duas partes grandes, ele é estruturado em dois grandes livros, além do prólogo e do epílogo. O prólogo no capítulo 1, o epílogo no capítulo 21. O primeiro desses livros é o que é chamado de o livro dos sinais. E por que ele recebe esse nome? Porque ele vai girar em torno de uma coletânea de sinais e de discursos feitos pelo Senhor Jesus Cristo que vão discutir e expor sobre quem é Jesus e como os judeus o rejeitaram, com exceção de alguns poucos, ok? Então a palavra que aparece com bastante frequência é sinal no livro dos sinais, ok? Então, eu mostrei para vocês também que este livro dos sinais, que vai ali do capítulo 2 até o capítulo 12, ele também possui duas estruturas menores. A primeira estrutura vai do capítulo 2 até o capítulo 4, onde essa estrutura compara Jesus com pessoas ou instituições que eram tidas em alta estima dentro da nação de Israel, naquela tradição, e que também no Antigo Testamento eram motivos que apontavam para o Messias. Então você tem aqui a figura do casamento e da abundância de vinho no capítulo 2, a figura do templo também no capítulo 2, a figura do mestre de Israel e a figura da fonte ou do poço de Jacó. Ok? Então são quatro figuras que tinham uma certa estima dentro da nação de Israel, a última mais especificamente dos samaritanos, ok? Então nesses três capítulos, Jesus é comparado com essas instituições e demonstrado como sendo superior a elas. Na aula passada, nós estudamos o capítulo 4 do Evangelho de João, que mostra o encontro de Jesus com aquela samaritana. E nós vimos que ali Jesus é descrito como aquele que é capaz de satisfazer os anseios da alma humana, de satisfazer as dificuldades, as carências que existem na alma humana por causa da presença do pecado e da ausência de Deus ali. Então nós vimos também que o capítulo 4 mostra Jesus como sendo aquele que inicia uma nova era do plano de Deus, uma nova era na história da humanidade, onde não há mais a necessidade de templo, não há mais a necessidade de figuras, de símbolos para a adoração a Deus, mas sim uma adoração em espírito e em verdade, ok? Então agora, irmãos, nós vamos iniciar a segunda parte do livro dos sinais, onde agora Jesus não é mais confrontado ou colocado com instituições, mas com festivais em Israel. Então, para isso, vamos aqui passar para os nossos slides, para que a gente possa estudar juntos ou analisarmos juntos, começarmos a analisar essa seção do livro de João. Então, vamos lá. Ok, irmãos, então, veja, nós vamos estudar agora os capítulos 5 e 6 do Evangelho de João. Então, antes de iniciarmos a analisar esse texto, eu quero introduzir a vocês a essa parte, como eu já tenho comentado com vocês. Então, os capítulos de 5 a 10 marcam uma nova estrutura no Evangelho de João. Então, é uma subestrutura, na verdade. Você tem aqui ainda o livro dos sinais. Jesus ainda está realizando vários sinais. Mas agora, Jesus ele não será mais comparado com essas instituições famosas de Israel, mas agora ele será comparado com festas famosas ou festivais famosos de Israel. Então, quais são estes grandes festivais?
O capítulo 5 compara Jesus, ou coloca Jesus, no festival do sábado, que era o único festival de Israel que era realizado semanalmente, ok? Então não entenda que festival como sendo uma festa alegre, divertida, como é o conceito da nossa época. Não. Quando nós falamos em festas judaicas, você tem aqui atos religiosos, ok? Então eram expressões religiosas da nação de Israel. E o sábado era uma expressão religiosa, era um ato comunitário religioso semanal. Então Jesus aqui ele é colocado no sábado, para comparar então Jesus com os elementos do sábado. O capítulo 6, Jesus é colocado na Páscoa e compara Jesus com os elementos, com alguns elementos contidos nessa festividade da Páscoa. O capítulo 7 e 8 colocam Jesus na festa dos tabernáculos, ok? E, mais uma vez, comparam Jesus com elementos da festa dos tabernáculos. O capítulo 9, ele, como nós vamos ver mais à frente, ele é um estudo de caso. Então, ele serve como uma história parabólica. Então, João faz muito disso, contando uma história, mas que serve como parábola. O que significa isso? É uma história que carrega uma lição a ser ensinada. Então, o capítulo 9 é uma história parabólica, é um estudo de caso para aquilo que já foi dito no capítulo 7 e 8 e para aquilo que também será dito no capítulo 10, que é a respeito da cegueira e da luz trazida por Jesus. E o capítulo 10, então, traz aqui a quarta grande festividade de Israel, que era o Hanukkah. Ok? O que era o Hanukkah? Era uma festa, a chamada festa da dedicação, que celebrava então a libertação, a restauração do templo das mãos de Antíoco Epifânio. Ok? Então aí no seu slide, corrija aí, corrija no seu slide, se é que você pode, mas não é Hanukkah com 2 N's, mas com 2 K's, ok? Então só faça essa pequena correção aí na sua mente. Então entenda isso, ok? Então agora a estrutura do Evangelho de João vai seguir este esquema. Agora, irmãos, vamos entrar aqui no capítulo 5. Como eu disse a vocês, o capítulo 5, ele coloca Jesus no sábado, em uma festividade, em um ato religioso comunitário dos judeus, que era o sábado. Então, antes de comentar com vocês isso que está na sua tela, deixe-me explicar o que ocorreu aqui no capítulo 5. Então, Jesus estava aqui em Jerusalém, e então o texto nos diz que ele vai até um tanque que fica perto da entrada do templo de Jerusalém, chamado tanque de Betesda, certo? Então esse era um tanque, funcionava como uma piscina, e essa piscina ali, ela era ligada a um olho d'água, ok? Então era uma piscina natural, digamos assim. E aí o texto nos diz que ali havia uma grande multidão de pessoas. E você tem então, irmãos, no versículo 4, um texto entre colchetes. E todas as vezes que você lê no Evangelho de João algum texto entre colchetes, o que você deve entender é que este texto é altamente provável que não se encontra nos escritos originais, ou seja, que não é inspirado. Esse texto do versículo 4, por exemplo, ele aparece em manuscritos como sendo uma nota de rodapé. Ou seja, os copistas, aquelas pessoas que copiavam o Novo Testamento, faziam questão também de copiar uma notinha de rodapé que explicava por que havia uma multidão de enfermos ali naquele tanque. E a explicação
é que havia então uma concepção de que o primeiro que entrasse na água seria curado. Bem, nós não temos como comprovar se isso era verdade ou não. O mais provável, porém, é que talvez isso fizesse parte de uma crendice popular, ok? E aí o texto diz que havia um homem enfermo ali há 38 anos, ou seja, ele não era enfermo de nascença. O que nos leva a entender mais à frente que ele se tornou enfermo e por isso não conseguia se locomover direito. E então o texto nos diz que o Senhor Jesus se encontrou com ele, perguntou se ele queria ser curado, ele disse que sim, e então o Senhor Jesus Cristo o curou e mandou ele carregar o leito. Os fariseus, as autoridades judaicas, disseram àquele homem que não era lícito carregar o leito no sábado. E então ele apontou e culpou Jesus, dizendo que foi Jesus quem mandou ele carregar. Isso então leva os judeus a questionarem Jesus. Jesus então faz uma afirmação da sua divindade e começa então ali uma espécie de julgamento sobre Jesus. Então, qual é a ideia do capítulo 5, então, irmãos? O capítulo 5, ele nos traça um cenário de julgamento. Tanto é que ele é subdividido em seções que eram as mesmas partes que continham os julgamentos tradicionais daquela época. Certo? Você tem, em primeiro lugar, a apresentação do crime, depois você tem a leitura do ato incriminatório e então você tem a apresentação da defesa do réu. Então, o que nós temos aqui no capítulo 5 é uma cena de tribunal. Então, no capítulo 5, dos primeiros 15 versículos, você tem aqui a apresentação do crime cometido por Jesus. Primeiro, ele cura em um sábado. E então a vítima, ou seja, o enfermo, ele é interrogado e identifica quem é o criminoso. Então você tem aqui o processo de investigação e Jesus então é identificado como o criminoso. Daí nos versículos 16 a 18 é dito que os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Então você tem aqui a primeira acusação. Jesus viola o sábado. E então você tem Jesus respondendo: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui é uma afirmação muito séria de divindade do Senhor Jesus Cristo, porque o que ele está dizendo aqui é que assim como Deus não pode deixar de trabalhar no sábado, ele também não pode. Ou seja, o que ele está dizendo é: eu, como Deus, não posso deixar de trabalhar no sábado. E os judeus entendem essa afirmação e fazem então a segunda acusação contra Jesus, que é o quê? Que Jesus faz de si mesmo a Deus, ele faz-se igual a Deus. Então, os versículos 16 a 18, você tem aqui a decisão, a afirmação dos crimes que Jesus cometeu. E então, irmãos, dos versículos 19 ao 47, você tem a apresentação da defesa de Jesus. E a apresentação da defesa de Jesus também segue os padrões de defesa tradicionais daquela época. Em primeiro lugar, Jesus ele apresenta a sua própria inocência. Ele vai defender aqui a sua igualdade com o Pai, a sua autoridade que foi concedida pelo Pai. Versículo 21, versículo 20, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ou seja, nada que o Filho faz é diferente do que Deus quer que ele faça. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se eu violo o sábado, é porque essa é a vontade de Deus. Deus é quem quer que eu faça assim. Deus é quem quer que eu trabalhe assim. Então, vocês não devem me considerar culpado sem considerar culpado ao Pai.
E então, depois, o Senhor Jesus Cristo, ele traz aqui as suas próprias testemunhas, ok? Ele traz como testemunha o próprio Pai, ele traz como testemunha a João Batista, ele traz as suas testemunhas que testificam a seu favor, inclusive as Escrituras. Depois ele passa a incriminar os seus acusadores, mostrando a eles que eles é que estavam equivocados a partir do versículo 40, quando ele diz: sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus, versículo 42. Então aqui Jesus está dizendo que o problema estava com eles. Eles eram quem eram os criminosos. Então ele desafia a autoridade deles de incriminá-los. Ele diz: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Então aqui, irmãos, nós temos uma defesa do Senhor Jesus Cristo em prol do seu ato em relação ao sábado, ok? Agora, qual é o significado do capítulo 5? Em primeiro lugar, João quer nos mostrar que Jesus ele foi colocado em uma espécie de tribunal não apenas na sua morte, mas durante toda a sua vida. Então, o que o João quer nos mostrar aqui, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo ele foi julgado e ele foi perseguido durante todo o seu ministério. Não foi algo pontual no final. Os judeus sempre perseguiram. As autoridades judaicas jamais se renderam a Jesus. Sempre buscaram perseguir a Jesus. Porém, João nos mostra que quem na verdade está no tribunal não é Jesus, mas a humanidade. Capítulo 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. E então, versículo 22. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E versículo 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. O que João então quer nos mostrar? Que enquanto Jesus é colocado no tribunal, é a humanidade que está no tribunal diante de Jesus. É Cristo quem tem a autoridade de julgar todos os homens. Isso, irmãos, colocado aqui na questão do sábado, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que Jesus é superior ao sábado. Jesus é superior à lei. Nós não somos julgados pela lei, nós seremos julgados por Jesus. O Senhor Jesus Cristo é quem julga a humanidade. Jesus é quem julga os cumpridores da lei. Não são os cumpridores da lei que julgam a Jesus. É basicamente essa a ideia. E então, o motivo maior da rejeição do Messias é colocado aqui nos versículos 41 a 44. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Ou seja, João coloca aqui que o motivo pelo qual Jesus não foi aceito pelos judeus é porque os judeus não amavam a Deus e queriam a sua própria glória. Isso daqui, irmãos, tem uma extrema relevância para os leitores primários de João, porque certamente eles pensavam: por que Jesus não foi aceito pelo seu próprio povo? E a resposta está aqui, porque o seu próprio povo não amava a Deus, o seu próprio povo não queria a glória de Deus, eles queriam a sua própria glória, e por isso eles crucificaram ao Senhor Jesus Cristo. Então é basicamente essa a ideia de João no capítulo 5. Agora vamos para o capítulo 6.
A estrutura do capítulo 6, irmãos, também é bem interessante, certo? Porque o capítulo 6, ele traz ali não um, mas dois sinais realizados pelo Senhor Jesus Cristo e um discurso teológico. Então note que existe aqui um padrão, certo? O capítulo 5 começa com um sinal e o discurso teológico. O capítulo 6 também começa com um sinal, mas não um, mas dois. E então Jesus parte para um discurso teológico, ok? Só que estes dois sinais são bem interessantes. Você tem um sinal realizado por Jesus em terra e um sinal realizado por Jesus no mar. Um sinal realizado por Jesus diante da multidão e um sinal realizado por Jesus diante dos seus discípulos. Já já nós vamos entender a relevância dessa distinção. Irmãos, o capítulo 6, ele é um capítulo bem interessante no Evangelho de João, porque ele descreve com muita clareza Jesus como sendo cumprimento de alguns motivos do Antigo Testamento. Você tem, por exemplo, olha só, Moisés em Êxodo capítulo 16, ele alimenta uma multidão com o pão vindo do céu. Então você tem aqui o motivo do maná que caiu do céu para alimentar o povo. E então, qual é o sinal que é escolhido por João para tratar aqui? É também o Senhor Jesus Cristo alimentando uma multidão num deserto, em um lugar deserto, ok? Só que depois, o próprio Senhor Jesus Cristo se descreve como um pão que desce do céu. Qual é a ideia, então, aqui? Que Jesus ele se compara, sim, com Moisés. Então, existe uma comparação aqui na festa, na época da Páscoa, e na época da Páscoa, a figura maior celebrada era a figura de Moisés, porque ele foi quem trouxe libertação para o povo. Então, agora, o capítulo 6 vai comparar Jesus com Moisés. Assim como Moisés alimentou o povo, Jesus também alimentou o povo. Só que Moisés só trouxe um pão físico. Jesus traz também agora um pão espiritual, um alimento espiritual comparado com a água do capítulo 4. Mas também, irmãos, assim como Moisés venceu o mar, lembra do caso do Mar Vermelho, em que Moisés abre o Mar Vermelho para que o povo atravesse? Isso era uma demonstração de que Deus estava com Moisés. Isso era demonstrado com a vitória sobre o mar. E então João escolhe também o evento de Jesus andando por sobre o mar. Jesus mostrando a sua superioridade sobre o mar para os seus discípulos. Então aqui você tem uma clara comparação entre o que Moisés fez e o que Jesus fez, mostrando que o que Moisés fez foi grande, mas o que Jesus fez foi muito superior. João deseja enfatizar então aqui a superioridade de Jesus sobre estes temas da história e da religião judaicas, temas estes especialmente relacionados à Páscoa. Certo? Então, deixa eu só comentar antes de ir para este último ponto. O capítulo 6, irmãos, vocês vão notar que em vários momentos Jesus ele se compara com estes motivos do Antigo Testamento. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 30, que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E então, versículo 32, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, Jesus aqui, irmãos, ele está se comparando com Moisés. Moisés foi o libertador, foi. Mas Jesus, ele é o enviado de Deus para libertar a humanidade.
Moisés trouxe pão do céu? Sim, mas o verdadeiro pão do céu, o pão do céu superior, é aquele que não traz um alimento físico e temporário, mas é aquele que traz vida espiritual, é aquele que traz a satisfação espiritual e plena. É um pão espiritual descido do céu, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não apenas é superior a Moisés, como ele é também superior àquilo que Moisés pôde oferecer. Mais uma vez, irmãos, isso relacionado aos leitores primários de João, isso tinha uma relevância enorme, porque agora, já no capítulo 8, Jesus também vai ser comparado com Abraão e colocado como superior a Abraão. Ou seja, os judeus precisavam entender que era Jesus o centro da atenção, deveria ser Jesus o centro da atenção deles, e não Moisés ou Abraão, ou aqueles da tradição que enfatizavam a tradição judaica. Toda essa tradição apontava para o Messias, que já havia vindo, que era o Senhor Jesus Cristo. Mas também, irmãos, o capítulo 6, ele vai enfatizar bastante a questão do que são os verdadeiros e falsos seguidores de Jesus. O próprio Jesus disse no versículo 26, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. Ou seja, enquanto no capítulo 5 ele vai mostrar a recusa de pessoas em seguir a Cristo, o capítulo 6 vai mostrar pessoas que queriam seguir a Cristo, mas estavam fazendo isso com os motivos errados. Versículo 34, as pessoas pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ou seja, as pessoas não entendiam o que Jesus estava querendo ensinar, o que Jesus estava querendo dizer. Mais uma vez, o tema da má compreensão do que Jesus diz. Versículo 37, então, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então, João capítulo 6, ele traz um dos textos mais calvinistas das Escrituras. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Versículo 37 diz isso, mas o versículo mais à frente, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui você tem um texto claro que mostra que os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo são aqueles que são atraídos por Deus e não atraídos pelos seus próprios interesses. São aqueles que são atraídos pela vontade de Deus e não aqueles que são atraídos pelo uso da sua própria liberdade e da sua própria vontade. Então, o que você tem aqui é um texto que mostra a soberania de Deus na salvação. Que os verdadeiros seguidores de Cristo são aqueles que foram alcançados pelo próprio Deus. E por fim, no versículo 68, você tem aqui a declaração de Pedro, que é a marca do verdadeiro seguidor. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, o que o verdadeiro seguidor de Cristo deve buscar nele não é a satisfação da vida passageira, mas da vida eterna. O pão que Moisés providenciou resolvia o problema da vida passageira. Ele ajuda você a continuar vivo. Mas o pão que Deus enviou do céu, que é Jesus, ele traz vida eterna. Então, é essa a ideia de João capítulo 6. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Na próxima aula, a gente vai prosseguir, então, para os capítulos 7 e 8 de João. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Deus vos abençoe.